A paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, meus queridos e amados irmãos, tudo bem com vocês? Glória a Deus. Eu quero trazer aqui hoje uma palavra com um tema sobre o falar demais. Tem pessoas que falam e, quer saber, às vezes nem deixa o próximo ouvir. Tem pessoas que alguém vai contar uma história, vai contar falar alguma coisa, para aquela pessoa já sabe tudo, interrompe e a pessoa não tem sequer direito de terminar, de concluir o que ele começou a falar, porque a pessoa já tira conclusões precipitadas, fala demais, joga tudo na cara e por aí se vai. E esse tema é muito cauteloso quanto a essas coisas. Cuidado com a língua, falar demais pode ferir. Veja só, com a língua você pode levantar alguém ou você pode matar alguém. Veja o que diz Provérbios capítulo 10, versículo 19. Na multidão de palavras não falta transgressões. Veja só, na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Veja só, qual é a aplicação que eu trago para isso aqui? Quanto mais falamos sem pensar, maior a chance de pecar, queridos. O silêncio prudente é um sinal de sabedoria. É verdade. Salomão falou isto, que um tolo, até quando ele se cala, é tido como sábio. Veja o que diz Tiago, capítulo 3, versículos 5 a 10. Assim também a língua é um pequeno membro e gloria-se de grandes coisas. Vede quão grande bosque um pequeno fogo incendeia. Qual é a aplicação que eu trago aqui para este versículo de Tiago aqui? Tiago, amado, ele compara a língua a uma faísca que pode incendiar uma floresta inteira, por exemplo. Pequenas palavras podem causar grandes destruição. Sim. Quer ver? Você chega com uma mentira, você chega levantando um falso contra alguém e falar de alguém para outro, dizer que aquela pessoa falou mal de alguém quando a pessoa não tem falado, aquilo ali pode gerar até uma morte, aquilo ali pode gerar intrigas e por aí sucessivamente. Provérbios capítulo 13, versículo 3 vai nos dizer: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Vocês já viram pessoas que falam, e são as pessoas que são mais perturbadas? Tem depressão, tantas coisas que acontecem, tantas coisas ruins, que é por falar demais, amados. Falou demais, criou um bafafá, criou uma intriga, e daqui a pouco está envolvendo todo mundo, e todo mundo vai em cima dele, ou dela, e aquela confusão toda, por falar demais, por não saber guardar a língua. Tem pessoas que falam, e depois se mete no grande rosco de Satanás. Qual é a aplicação que eu trago aqui? Sobre o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação. Então, falar demais traz confusão, desentendimento e até brigas desnecessárias. Então, o silêncio ele protege a alma. Vamos ver o que é que diz lá em Eclesiastes capítulo 5, versículo 2. Não te precipites com a tua boca, nem com o teu coração, certo? Nem o teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus. Vejam só, não te precipites com a tua boca, nem o teu coração se apresse a pronunciar palavras alguma diante de Deus. Sabe que tem pessoas que parece que a língua coça enquanto não fala um segredo para alguém, enquanto não fala... Irmãos, não existe segredo. Você conta um segredo para alguém, olha, não conta para ninguém. Daqui a pouco, alguém que você contou, tem também um amigo que é confidencial, também vai contar para ele e fala, não conta para ninguém. E aquele outro que foi contado novamente, o terceiro, já vai contar para outro também. E vai assim, porque todo mundo na maioria das pessoas tem um amigo confidencial e vai contando, daqui a pouco está todo mundo sabendo, daqui a pouco todo mundo espalha. Irmãos, muito cuidado, não se precipites com a tua boca, nem com o teu coração, a pronunciar a palavra diante de Deus.
Qual é a aplicação que eu trago com isso aqui? Até na oração nós devemos ter reverência e pensar bem antes de falar. Deus valoriza a sinceridade, não o expresse de palavras vazias, o excesso de palavra vazia. Então, Deus, amado, ele, sabe aqueles dois que estavam orando, o fariseu e o publicano? O fariseu se punha de pé e com as suas palavras ele julgava todo mundo, e para ele ninguém prestava, só ele que era o bom, porque ele jejuava, ele dava o dízimo de tudo que possuía e tal. E aquele publicano carregado de pecado, carregado de tristeza, nem queria olhar para o céu se achando tão indigno, tão pecador, mas ele batia no peito e falava: Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. E aquele que pediu perdão, ele desceu justificado, e não aquele que fez uma oração linda, uma oração, sabe, mas somente julgando, somente se achando melhor, somente. Irmãos, não se precipite a falar palavras com a tua boca, nem com o teu coração expressa a pronunciar palavras alguma diante de Deus, porque o Senhor, ele sabe todas as coisas, amados. Louvado seja o nome do Senhor. Até na oração, você vê que até na oração nós devemos ter reverência e pensar bem antes de falar, porque Deus valoriza a sinceridade e não o excesso de palavras vazias. Tem pessoas que falam: mas você não ora. Eu penso que eu não tenho pessoas do meu lado, pessoas que convivem comigo, que ora, abre a boca, tem uma oratória tão linda, mas ora. Aí, mas você não ora. Irmãos, eu prefiro orar menos, mesmo com, sabe, com sinceridade, do que ter oratórias lindas, mas palavras vazias. Ouça isso no nome de Jesus. Provérbios 21, versículo 23, vai dizer: o que guarda a boca e a língua guarda das angústia a sua alma. Glória a Deus. O que guarda a boca e a língua guarda das angústias a sua alma. Por que tem pessoas que estão tão angustiadas? Por que tem pessoas que estão com a alma perturbada? Porque, irmãos, falam demais. Falou que não deve, não sabe entrar, não sabe sair. Tomamos cuidado com essas coisas, irmão. Qual é a aplicação que eu trago para isso? Controlar a língua. Controlar a língua é proteger a própria vida de problemas, de mágoas e de conflitos desnecessários. Tem pessoas que entram em briga dos outros. Tem pessoas que paga como diz a história, né? Paga um boi para não entrar numa briga, mas paga uma boiada para não sair. Tem aquelas pessoas, irmãos, que gostam de procurar confusão, que gostam de falar demais. Tomamos muito cuidado. Salmo 141, versículo 3 fala: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, guarda a porta dos meus lábios. Olha só, qual é a aplicação que eu trago aqui para esse versículo que o salmista aqui está expressando? Põe, ó Senhor, uma guarda na minha boca e guarda a porta dos meus lábios. A aplicação é o seguinte: um pedido de Davi, pedindo que Deus o ajude a controlar a língua. Um homem, né, um bom versículo para orar todos os dias. Por que nós não oramos assim todos os dias, né? Põe uma guarda, Senhor, na minha boca, todos os dias, para nós ser vigilantes, para nós vigiar e não cair nessas tentações de falar da vida alheia. Olha que diz lá em Mateus 12, versículo 36 aqui, é o Senhor Jesus Cristo falando, 12, 36 e 37 de Mateus: mas eu vos digo que de toda palavra ociosa que os homens disserem, hão de dar conta no dia do juízo. Olha o perigo, irmãos. Olha que perigo nós enfrentamos muitas vezes. Vigiemos, pois, né, para que nós não falamos palavras torpes, palavras de maldição, palavras de engano, palavras de mentira, palavras de contenda, porque tudo nós vamos dar conta diante de Deus naquele dia, no grande dia do juízo final. Jesus deixa claro, amado, que nossas palavras têm peso eterno, né? É a aplicação que nós trazemos aqui para esse versículo. E nossas palavras têm peso eterno. Nós seremos julgados até pelo que falamos sem pensar. Glória a Deus. E Provérbios 17, versículo 28. Até o tolo, que eu até citei quase agora, né? Até o tolo, quando se cala, será reputado por sábio, e o que cerrar os seus lábios por entendido. Olha, até o tolo, quando ele se cala, ele é tido como sábio. Às vezes alguém pode falar alguma coisa para o tolo, em vez dele se espraguejar, ficar bravo, de ir para cima, se ele se calar, ele é tido como sábio. Este é um homem sábio.
Qual é a aplicação que nós trazemos aqui nesse versículo? Às vezes é melhor calar do que falar e mostrar tolice. O silêncio, irmãos, ele pode parecer sabedoria. Sabedoria. Falar demais é perdição. Tem pessoas que fazem questão de contar, né, vantagens de que eu faço, que eu fiz, que eu. Irmãos, e é só ele, só voltado a ele. Tem pessoas que quando vai pregar, é só ele, eu fiz, eu faço e tal. E Jesus não aparece no que ele está falando muitas vezes. Resumo, amado. Situação. Meditar. Versículo para ação sábia. Então, esses versículos que nós trouxemos aqui são versículos que nos ademoesta, nos ensina a nós a vigiar, para nós não cairmos nessas perturbações por falar demais. Aí temos aqui esses versículos para nós meditarmos. Antes de responder com raiva, devemos ler Provérbios 15, versículo 1. Responder com mansidão em momentos de fofoca, como diz lá em Provérbios 26, versículo 20. Não alimentar a conversa quando for tentado a falar demais, Provérbios 10, versículo 19. E escolher o silêncio, né, prudente ao ser criticado ou provocado, Tiago 1, 19. Ser tardio para falar, ouça isso no nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, põe guarda nos meus lábios e ajuda-me a usar a minha língua para abençoar e não para ferir. Que as minhas palavras sejam de vida e não de destruição. Amém. Glória a Deus. Que Deus abençoe, continue vigilante, né, para não cair nessas armadilhas e a tua alma não ter perturbação. Muitas pessoas estão, irmãos, com crise de ansiedade, com depressão, a alma toda perturbada, é porque não vigiou e falou demais. Tomamos muito cuidado, né? Às vezes tem pessoas que parecem ter uma necessidade de falar que só Deus entende. Mas, amados, vigiemos em nome de Jesus. Amém? Um forte abraço a todos vocês em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.